A histamina, gente, é uma amina biogênica, né? É uma substância que a gente tem endogenamente mesmo, em várias células do nosso corpo, principalmente numa célula que é uma célula também relacionada com alergia chamada mastócito e também uma célula chamada basófilo. Existem outras células, né? Alguns neurônios que podem liberar, algumas células cromafins, mas principalmente aí o mastócito. E essa substância também é encontrada em alguns alimentos, né? E aí é por isso que a gente tem aí algumas patologias possíveis causadoras por consumo de algumas substâncias que contêm um pouquinho mais dessa histamina. E aí é uma celeuma, né? Muita gente pensa, nossa, será que é uma alergia? Será que é uma intolerância? Existem doenças alérgicas que causam liberação de histamina, mas hoje aqui a gente vai falar especificamente da intolerância. E aí a gente precisa definir intolerância. O que é uma intolerância? Intolerância pode ser, né, a várias coisas, no caso, a histamina é o consumo numa quantidade regular, né, o que seria normal para qualquer um aí na população geral. Para uma determinada pessoa, aquilo ali vai causar sintomas, né? Então, por exemplo, a gente fazendo um paralelo, uma intolerância à lactose, que também é uma intolerância alimentar. Um copo de leite, em mim não dá nada. No intolerante, ele pode ter um quadro de diarreia, de dor abdominal. Então, é uma coisa não esperada, né? Num volume normal ali. Tem quem tenha intolerância à frutose, também alguns tipos de açúcar. A pessoa pode ter sintomas gastrointestinais também. Glúten também, né, doutor? Com glúten, né? Intolerância ao glúten. E a histamina seria aí uma outra patologia com relação à intolerância. Seria uma nova... Não é nova, né, doutora? É um assunto meio novo, né? Tem se estudado muito, tem se estudado cada vez mais como diagnosticar, como tratar. São várias possibilidades aí. E, no geral, posso falar um pouquinho sobre o quadro clínico? Claro, filho. Geralmente, o que a pessoa ela vai apresentar? Os sintomas são muito fugazes, né? São muito inespecíficos e aí que está, muitas vezes, a dificuldade de se fazer o diagnóstico diferencial. Que esses sintomas eles podem aparecer em várias outras doenças, alérgicas, né? Enfim. E aí podem se confundir. Mas o paciente, quando ele consome alimentos que têm muitas vezes muita histamina, e aí geralmente aonde que a gente vai encontrar alimento com muita histamina? Aqueles queijos muito curados, né? O suíço, o camembert, o gouda, o parmesão, canastra. Ou embutidos, charcutaria no geral, carnes, principalmente peixe, tem bastante essa amina biogênica. E alguns... até mesmo alguns vegetais, né? O tomate, espinafre, aquele repolho em conserva, também tem muita histamina. E o paciente que é sensível, ele pode, quando ele consome esse tipo de alimento numa quantidade regular, que teoricamente seria tolerado pela população geral, ele pode ter um flushing, que é aquele vermelhidão no rosto, uma sensação de, nossa, parece que meu rosto está quente, estou vermelho, parece que inchou um pouco meu rosto, ou ele pode sentir um pouco de dor abdominal, diarreia ou constipação, flatulência, aquela barriga que distende depois que come. Pode ter sintomas até mesmo de tontura, de cefaleia, dor de cabeça. Isso também pode acontecer com chocolate, com castanha, com vinho, principalmente vinho tinto. Então, são sintomas inespecíficos que eles podem migrar desde sistema nervoso central, né? Questão de tontura, cefaleia, a pele, que é o flushing, aquele rash, né? Que é aquela vermelhidão geral, coceira na pele, gastrointestinal, que é a diarreia ou a constipação, a dor abdominal, a cólica, o estufamento ali da barriga, a distensão abdominal. Então, ele pode migrar, não necessariamente o paciente vai ter todos os sintomas em todos os órgãos, mas alguns combinados desses. E isso normalmente é derivado da alimentação, ou ela desenvolve o próprio organismo dela, algum fator genético? Então, aí, dentre das teorias das possibilidades da intolerância, uma das principais causas seria a insuficiência de uma enzima que corta, né, que faz a digestão aí dessa amina bioativa, biogênica, né, que é a histamina, que seria a diaminase oxidase, a gente chama ela de DAO. Então, deficiência da DAO, que seria essa enzima. E aí, a deficiência dessa enzima pode ser por diversos fatores, né? A gente pode ter desde uma mutação genética, mesmo que a pessoa tenha um problema genético para fazer essa enzima,
ou algum medicamento que ela use que atrapalhe a produção dessa enzima, também é uma possibilidade. Doenças intestinais podem fazer essa enzima ser menos produzida. Uma pessoa que já tem o intestino inflamado, uma doença intestinal inflamatória, ou uma má absorção de carboidratos, ou algum adenoma, algum carcinoma de intestino. Então, esse intestino ele é mal funcionante. Disbiose intestinal, então a flora não funciona bem. Essa enzima vai acabar muitas vezes não indo tão bem. Ou até questões medicamentosas também podem atrapalhar a formação dessa enzima. Alguns mucolíticos, antihipertensivos, antibióticos, são aí drogas implicadas na piora aí do funcionamento dessa enzima, por exemplo.